gente! Boa tarde! Estamos aqui para mais uma live de terça-feira. Hoje o nosso convidado é o Aleone Gidio e só esperar ele chegar aqui para a gente conectar ele. E o tema de hoje é: existe antirracismo na academia? O Aleone vai contar pra gente quais são as impressões dele. Ele que formou em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, agora é mestre em comunicação também pela Universidade Federal de Ouro Preto e é doutorando pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele vai contar pra gente quais são as impressões dele, as vivências, e eu vou conectar aqui o Aleone agora, então só um minutinho. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar aqui pra gente que a gente responde, a Leone responde. Boa tarde, Leone! E Laís, boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Sim, tô sim. Mais cedo a gente fez um teste aqui pra ver se tava funcionando direitinho e já deu um probleminha, mas live é assim, né? Se não dá um problema de internet, não, não é live. Então, Leone, conta pra gente um pouco mais sobre você. Então, a minha formação foi em jornalismo pela Federal de Ouro Preto, inclusive fomos colegas, né, durante o período na UFOP, Sim, e na sequência eu fiz um mestrado em comunicação, mas anterior a fazer o jornalismo, eu comecei a fazer ciência da computação, e eu olha. comecei a fazer ciência da computação na PUC de Belo Horizonte, e na sequência eu fui para a UFOP. Uhum. E nesse período que eu fui para a UFOP, havia ali pelo menos registrado vários editais de moradia, como que funcionava as políticas de ação afirmativa dentro da universidade, e tudo isso me chamou bastante atenção porque era uma política pública bem abrangente. Mas a minha mudança para Ouro Preto, ela aconteceu de forma repentina, e na prática eu comecei a sentir certas dificuldades, inclusive para me manter em Ouro Preto, para poder dar continuidade à minha graduação, exatamente por Uhum. conta dessas limitações que eles tinham dentro das políticas públicas para moradias, principalmente por um problema que existe em Ouro Preto até hoje, que é a autogestão das repúblicas federais. Sim. Mas, Leone, você falou que você fez ciências da computação antes, né? E como foi esse processo de escolher o curso, de escolher a universidade, e como que você passou para o jornalismo? Como que foi essa escolha, assim, que, né? Ciências da computação para jornalismo é bem diferente, né? São áreas bem distintas, né? Eu sempre tive o desejo de fazer jornalismo desde a adolescência, mas não tinha tanta informação. Eu nasci e cresci numa zona rural de Caratinga, e eu lembro de uma reportagem que passou no Jornal Nacional suspendendo a obrigatoriedade do diploma para quem fizesse jornalismo. E aí, na minha compreensão muito limitada naquele contexto, eu falei, não vou fazer esse curso porque senão não precisa de ter um diploma para poder exercer a profissão de jornalismo, para que eu vou fazer esse investimento? E acabei Uhum. indo para a área de tecnologia. Fiz um curso técnico de informática aqui na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Na sequência, fui para a ciência da computação, pensando essa questão da rentabilidade, não do prazer em exercer a profissão, até porque a gente é muito cobrado nisso, né? Do Sim. sucesso profissional, está sempre atrelado a um sucesso financeiro. E durante 2 anos, mais ou menos, eu fiquei tentando quebrar a cabeça com essa área e não me adaptei. E aí eu falei, vou tentar o Enem novamente, e se eu passar, eu vou mudar minha vida assim 360 graus para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que vai ser interessante. E essa possibilidade surgiu porque teve um programa de mentoria para locução na rádio comunitária de Ouro Preto, a Rádio Província, e eu me interessei e falei, vou participar para ver como é que funciona. E então eu comecei a fazer um trabalho de locução, ainda no curso de ciência da computação. Me apaixonei pelo rádio, pela dinâmica do rádio. E aí, na sequência, eu fiz o Enem para tentar mudar de curso e dar prosseguimento a um sonho que tinha ficado adormecido durante um tempo. Muito legal. E como foi assim a sua passagem, sua descoberta pela descoberta não, mas por exemplo, como você chegou até a universidade pública, na Universidade Federal?
É engraçado, aqui na região de Ipatinga é um polo educacional, mas nós não temos universidade pública. E eu tinha uma Uhum. professora de português que ela tinha um filho que estudava no Colune, o Colégio Técnico de Viçosa, e na sequência ele foi fazer engenharia aeronáutica, e ela sempre me estimulou a sair de Cordeiro de Minas, que era o distrito onde eu morava, porque existia essa possibilidade na região de Patinga. E eu comecei a pesquisar mais Uhum. sobre as universidades públicas depois que eu fui para a PUC Minas em Belo Horizonte. Então, eu lembro que eu fiz o Enem, eu sou da época que o Enem tinha 68 questões de redação, foi em 2008, e aí eu fiz a prova, tirei uma nota muito boa e tinha a possibilidade de pegar essa nota e jogar para os cursos aqui de Patinga, mas engraçado, como que a mídia influencia tanto a gente. Eu me recordo que toda vez que eu assisti o MGTV, aí Hum. passava a meteorologia, né, a previsão do tempo, estava escrito PUC Minas no canto da TV. E eu comecei a pesquisar, falei, o que será PUC Minas? Aí quando eu fui pesquisar, era uma universidade, vi que ela tinha um renome bem interessante, de qualidade, eu falei, então eu quero estudar lá a contragosto dos meus pais, obviamente, né? Porque ficaria longe, a despesa seria muito mais alta. Mas aí eu encarei o desafio e fui para Belo Horizonte em 2009. E essa transição, como foi pra você, assim? Porque sai de Patinga, que é interior, né, pra capital. Foi um processo bem turbulento, na verdade, porque eu tinha ficado em Patinga apenas um ano, antes eu ficava numa zona rural, e a Sim. realidade de capital é totalmente diferente, o ritmo, até conhecer a logística da cidade, como chegar na universidade e ter uma sensação também de pertencimento, né? E na época eu consegui pelo ProUni. Eu falo muito que Uhum. de certo modo, eu sou fruto das políticas públicas que foram implementadas, principalmente nos últimos 10 a 15 anos, desde o Bolsa Família, desde o Bolsa Escola, até o ProUni, depois o ingresso à universidade pública. Então, eu sou resultado dessas políticas públicas que são voltadas principalmente para as pessoas de baixa renda e para as pessoas negras. E na época, a PUC ela é uma universidade particular e ela tinha um número de bolsas ali para o ProUni, e o meu curso ele era vespertino, então eu ficava impossibilitado até de trabalhar. Então, o público que estuda à tarde é um público mais privilegiado, digamos assim, porque muitas vezes ele tem ali uma renda suficiente que ele não precisa trabalhar. E foi quando eu comecei a perceber algumas diferenças ali, ter alguns conflitos assim com relação à classe, com relação às pessoas que estavam naquela sala de aula, majoritariamente eram pessoas brancas, classe média alta, e a primeira coisa que eu fiz foi tentar me agrupar com os meus, digamos assim, para tentar Uhum. sobreviver àquela realidade. Sim. E você saiu da PUC, que era numa particular, e caiu na UFOP, que é uma federal. Você, como foi essa? Você sentiu diferença tanto nas pessoas quanto no modo de ver, né, a universidade? Ah, com certeza. Quando eu fui para Ouro Preto, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre a lógica das universidades públicas, é porque tinha um amigo meu que fazia ciência de computação comigo, ele era de Mariana, e ele falou assim, Ale, vamos tentar fazer a seleção para o UFOP. E eu falei, o que que é o UFOP? Ah, Universidade Federal de Ouro Preto e tudo. E na época tinha uma regra do ProUni que você não poderia ser reprovado em mais de 20%, eu acho, ou 30% das disciplinas que você cursava. E eu já tinha, por uma série de razões, inclusive financeiras, porque eu não tinha condições de estar naquele lugar, de estar naquele espaço. E os meus Sim. pais, eles não tinham condições de me manter naquele espaço. Então, eu comecei a fazer projetos de iniciação científica, comecei a pegar alguns bicos para fazer, e aquilo tudo foi acumulando uma série de demandas. Aí tinha insatisfação com o curso, e no determinado semestre eu vi que eu precisava traçar novos rumos ali para não ficar correndo o risco o tempo todo de perder a bolsa do ProUni. E foi o que eu Uhum. fiz. Eu e acompanhar o edital da UFOP para poder fazer a transferência de curso. Por sorte, tinha um amigo meu de Mariana e ele falou: ah, vamos para lá. Eu falei: olha, mas eu não conheço ninguém lá, pode ficar na minha casa. Lá tem as repúblicas federais, lá tem os alojamentos. Então, ele foi me apresentando o contexto da universidade pública que eu até então desconhecia. E quando eu fui Aham. para Ouro Preto, a gente visitou algumas das repúblicas federais, nos editais, nos regulamentos, assim, era praticamente um sonho, né? Você não precisar pagar
você não precisa pagar aluguel, você tem toda a estrutura ali para você se manter dentro da universidade, mas infelizmente não foi muito bem o que aconteceu na sequência. É. E depois que você veio para o UFOP, né? Você mesmo falou que você é um aluno de baixa renda e você começou falando que você até chegou a procurar se tinha alguns programas de assistência, né? E você sentiu diferença por ser um aluno de baixa renda aqui? Como foi esse processo para conseguir entrar nos editais? Na verdade, quando eu tentei moradia nas repúblicas federais de Ouro Preto, eu batalhei vaga, é um modelo que só existe em Ouro Preto, as repúblicas são da universidade, mas quem mora dentro dessa universidade que decide quem entra e quem sai. E os critérios são Sim. muito subjetivos e muito abstratos, né? Não depende somente do relacionamento, sem contar a questão dos trotes que existiam na época, existia trote físico, existia trote psicológico, e você tinha que se adequar a um padrão ali para poder fazer parte daquele grupo. Como eu não tinha alternativa, não tinha outro lugar para poder residir, eu acabei tentando fazer parte daquele grupo de algum modo. Mas por mais que eu fizesse todas as atividades de casa, toda a limpeza, toda a organização que era necessário para manter a estrutura da casa funcionando, existiam certos padrões que eu de forma alguma conseguiria preenchê-los. E a situação assim que foi o ápice para eu poder sair da república que eu estava na época, que eles perceberam que eu tenho uma orientação sexual divergente da maioria. Eu sou assumidamente gay hoje, na época não era assumido. E isso, quando eles começaram a perceber essa diferença, a gente teve uma festa que eles organizaram numa república próxima, e nessa festa eles falaram: a sua missão hoje vai ser ficar com a fulana, que era uma caloura de uma outra república. E você não pode sair dessa festa sem executar essa missão. E Nossa. na época eu cheguei para ela, conversei, tentei explicar para ela que era para a gente meio que simular que eu estava flertando com ela, para a gente poder negociar ali, até porque também ela estava batalhando, mas de alguma forma essa informação vazou. E no mesmo dia eles chegaram para mim e falaram: olha, você não faz o perfil da casa, você não faz o perfil da república. E aí eu comecei a entender que esse perfil era um modelo heterossexual, e majoritariamente eram pessoas brancas, eram pessoas de classe média, eram filhos de ex-alunos, praticamente não tinha aluno baixa renda dentro daquela república. Então foi mais ou menos Uhum. esse processo. Foi quando eu fiquei sem lugar para morar e fiquei 10 dias em Belo Horizonte, na casa da minha tia, pensando se eu desistiria ou não do curso, por conta dessa situação. E a UFOP tem, além da assistência à moradia, né, que nesse caso a- a- as normas são feitas pelos moradores, também tem o alimento, né, que é o ticket que você ganha para o RU, e tem o auxílio moradia também, que eles dão um valor, né, para pagar o aluguel. Como foi isso para você chegar nesse momento, né? Você conseguiu esses auxílios depois, quando você. Eu levei toda a documentação de casa que precisava para conseguir esses auxílios. Então, quando eu fui para o COP, eu já me certifiquei que eu tinha toda a documentação dos meus familiares. E é uma papelada enorme, é muita burocracia. E aí, durante essa época, eu juntei toda essa documentação, encaminhei e deixei no setor. O auxílio, se não me engano, era R$ 250. E quando eu fui expulso da República por essas razões, por não fazer o perfil da moradia, eu procurei a universidade e questionei. Eu não tenho condições de ficar aqui, eu não tenho grana para poder permanecer, eu tenho o auxílio de 250. E elas falaram: então, você já tem muito, você já tem alguma coisa. Mas para quem mora em Ouro Preto conhece muito bem qual que é a realidade da cidade. Inclusive para moradia, os valores absurdos de aluguel. Então era um valor muito baixo se comparado ao custo de vida em Ouro Preto, para poder pagar aluguel, enfim. E aí eu comecei também a entender um pouco desses programas, porque na época quando eu fui expulso e nesse período de turbulência de 10 dias, eu peguei carona de Belo Horizonte para Ouro Preto e tinha uma senhora no carro e aí ela percebeu que eu estava abatido com uma situação e ela começou a querer saber o que estava acontecendo. Nisso eu expliquei a situação e ela falou assim: você não vai desistir. Eu não te conheço, estou te conhecendo agora e o que eu puder fazer para você, eu vou fazer.
não te coloco dentro da minha casa hoje, porque eu não tenho condições, não tenho espaço, mas meu sobrinho, meu filho trabalha na universidade, minha nora trabalha na universidade, e eu sei que existem programas de assistência estudantil ali para você ter bolsa, além da bolsa permanência, você tem uma bolsa atividade. Aí foi o que eu Uhum. fiz. Eu comecei a trabalhar no restaurante universitário da universidade, levei a documentação para poder ter uma renda, e essa renda me dá a garantia de pagar o mínimo de aluguel possível. E eu consegui uma kitnet no bairro Taquaral. Para quem não conhece, esse bairro está localizado na periferia da cidade. E os Sim. aluguéis nas zonas mais nobres e nas zonas próximas à universidade são muito caros. Então, o que eu fiz foi isso. A minha solução foi ir para essa kitnet na periferia da cidade, até que o alojamento da universidade fosse construído. Porque naquele ano eles iriam construir um alojamento com critério socioeconômico, não teria autogestão, né? Seria puramente critério socioeconômico, que foi o que aconteceu. Não foi em 2011 que eles conseguiram construir o alojamento, foi em 2012. Nesse período de adaptação à nova moradia, a situação toda que aconteceu, eu decidi trancar o curso, ficar em casa por um tempo, mesmo com essa moradia no bairro periférico, para poder colocar as ideias no lugar e voltar com um pouco mais de ânimo. Então, eu voltei para o foco no segundo semestre de 2011 e no final de 2012 eu consegui a moradia universitária. E nisso eu já estava trabalhando também no restaurante universitário. E essas são questões que você passou, né? Inclusive por ser um aluno de baixa renda e também eu me incluo, né? Por esses alunos, por nós estarmos começando a entrar na universidade graças às políticas, né? Lançadas pelo governo. Mas e você sentiu alguma dificuldade, alguma coisa, algum problema que você passou, não só, né, dentro da República, que eram pessoas brancas, mas também dentro do espaço universitário, dentro da universidade, por ser negro? O que eu senti foi uma defasagem enorme com relação a disciplinas básicas do ensino médio, principalmente quando eu fazia ciência da computação. Não existia um programa ali de nivelamento, as disciplinas, tinha disciplina de cálculo 1, cálculo 2, e exigia do aluno uma base muito sólida com relação à matemática básica, ao cálculo, seria o cálculo 1, digamos assim. Uhum. E dentro da universidade você tinha ali algumas monitorias, mas ainda assim, para você, você tinha que estar sempre um passo à frente para você conseguir acompanhar a turma. E ao mesmo tempo, não tinha tantas ferramentas para poder acompanhar. Então, no meu caso especificamente, teve a dificuldade por ser um curso que eu estava já com a intenção de sair e pela dificuldade também com a questão das disciplinas básicas do ensino médio, porque existem escolas públicas muito boas, porém, existem algumas deficiências que a gente precisa reconhecer que ainda precisam melhorar para poder chegar num patamar em que o aluno que vá para a universidade ele esteja mais preparado para cursar essas disciplinas. No jornalismo, e uma das questões que eu percebi também, para mim o que foi mais marcante, tanto no jornalismo quanto na ciência da computação, foi esse recorte de classe e cor. Né? É muito óbvio, é muito nítido para quando você está numa turma em que majoritariamente as pessoas são brancas, você começa a conversar, a interagir, você percebe que as classes sociais são muito distintas, são realidades muito distintas. E eu lembro de um certo incômodo que eu tive no jornalismo, que a gente teve uma disciplina de sociologia. Na época, o professor ele era muito engajado às questões sociais, então ele trazia textos questionando e fazendo os alunos pensarem sobre a questão da política de ação afirmativa, sobre as cotas. E existia uma divisão, houve uma divisão muito clara entre alunos. Eu acho que travou aqui. Só um minuto. Travou, gente. Como eu disse, live. Se não tiver um probleminha, não é live. Espero que vocês estejam me vendo. Gente, deu uma travada. Se vocês ainda estão me vendo aqui, eu vou tentar colocar o Leone de novo, tá? Voltamos? Leone, deu uma travadinha aqui, né? Porque, como eu falei, live, né? Se não dá um tchutchu, não é live. Sim. É, Onde mas estávamos?
Só deixa eu só ver aqui que tem alguns comentários. O Lázaro falou que quando você mencionou sobre as políticas, né, de assistência da universidade, que era uma realidade social diferente, né, 5, 7 anos atrás. E também a realidade para o grupo LGBTQ+, é outra, né, dentro dessas repúblicas. A Eu não sei o primeiro nome dela, mas a Paviotti respondeu até arrepio com essa história, que é real uma história. O Lázaro falou que essa defasagem foi a primeira barreira que ele se deparou na graduação, né? E o Lázaro fez economia e eles estão me vendo. Foi na hora que vocês saíram. Mas é isso. A gente tava. Nossa, eu me desconcentrei por causa disso. Você estava falando das classes, a diferença, né, que entre brancos e negros, e além de ser brancos, né, era do professor de sociologia, que a gente tinha. Isso. E tinha uma diferença muito grande nas aulas de sociologia, que os alunos entravam ali com todas as concepções de realidades muito diferentes. Eu acho que o espaço da universidade pública ele é rico exatamente por isso. Ele proporciona essa diversidade até um certo limite também, porque a gente sabe que tem muitas políticas que precisam ser fortalecidas. E na primeira aula a gente estava falando sobre políticas de cotas e a gente percebeu uma divisão clara, uma divisão muito clara na própria sala de aula. A gente teve uma turma se dividiu entre aqueles que ingressaram por política de cotas e os que não ingressaram por política de cotas. E foi um debate muito pesado, muito rico, mas muito pesado, porque a grande maioria das pessoas que não entraram por política de cotas era contra, obviamente, e as pessoas que entraram por política de cotas eram a favor. E aí o professor, ele tinha uma defesa muito grande da política de ação afirmativa, e ao longo da disciplina que ele foi desconstruindo isso em todos os alunos daquela turma. Então, assim, eu consegui perceber assim, o quanto que aquela turma, inicialmente, tinha uma visão de mundo que era muito atrelada à vivência delas, né? Principalmente as pessoas que vinham de uma classe social, ou de uma cor branca e tudo. Como que elas mudaram a sua visão a partir das outras realidades que foram compartilhadas nessas discussões. E eu acho que o curso de jornalismo propicia muito isso, né? Para os alunos, para poder refletir sobre as nossas realidades, as nossas desigualdades e como transformar essas desigualdades também. E a educação, né? A educação é assim, né? Ver a gente ver outras, deixar a gente ver outras realidades e mostrar também, né? Que provavelmente essas pessoas vinham de pais que falavam para elas que cotas era tirar o lugar delas dali, né? Então é importante mesmo a gente ter esse debate. Uma pergunta que a gente anotou aqui, que era justamente se você concorda com cotas, né? E essa sua fala responde tudo, assim. Não, E você? absolutamente a favor. Teve até uma discussão ontem no Roda Viva, né, com o filósofo e jurista Silvio Almeida, que escreveu e escreve sobre racismo estrutural. Uma das frases que ele disse foi: uma educação que não questiona o racismo, ela vai reproduzir o racismo estrutural. Então, se as Uhum. universidades não priorizam esse debate dentro dos seus espaços, não conseguem implementar essas políticas internamente, ela está reproduzindo ali um racismo estrutural que é muito nocivo, né? Eu lembro que quando houve a aprovação de uma lei no governo anterior, de que até 50% dos alunos, eu acho que até um certo ano, teriam que ser egressos de escola públicas, negros, pardos, indígenas. Eu achei aquilo muito positivo. No Uhum. entanto, as reflexões que eu vi, principalmente os grupos de assistente social falando sobre essa temática, é que não adianta você também só possibilitar o acesso dessas pessoas, você precisa garantir a permanência delas, porque isso é uma defasagem muito grande. Então, se a gente tem 50% desses alunos que são egressos de escola pública, baixa renda, você precisa ter ali políticas públicas que vão oferecer moradia, que vão dar condições para ela poder se alimentar dignamente, que vão dar condições para ela poder concluir o curso dela. É muito difícil entrar, mas também é muito mais difícil sair. E eu sei o quanto isso foi difícil ao longo desses anos, tanto na graduação, no mestrado, e agora no doutorado é uma dificuldade que eu estou encarando, praticamente a mesma dificuldade que eu tive na graduação, que é a universidade que eu estou
fazendo o doutorado, ela não tem políticas de ação afirmativa na pós-graduação. É um debate ainda muito incipiente, são proposições ainda que estão sendo colocadas, mas isso não está implementado, assim como na pós-graduação em comunicação da UFOP, isso já foi implementado. Uhum. E você acredita que a universidade ela está preparada para receber os alunos com certas privações, tanto de renda quanto emocionais? Eu acho que depende muito do interesse político de quem está à frente dessas políticas públicas, quem está à frente da universidade. A gente está vendo aí um contingenciamento dos gastos, dos investimentos em educação, e isso tem prejudicado bastante as universidades públicas. Mas, para além da questão financeira, a gente também precisa de gestores que estão interessados em eliminar esse racismo estrutural, né? Que tomem isso também como uma necessidade, né? Eles precisam também aderir a essa luta antirracista e entender o papel deles na construção dessas políticas públicas. Um questionamento que eu fiz na minha atual universidade era exatamente isso. A gente já tem uma diretriz que orienta as universidades públicas a implementar políticas de ação afirmativa na pós-graduação. A gente já tem essas experiências já consolidadas em programas de pós-graduação do Brasil inteiro, com algumas diferenciações. E por que aqui a gente ainda não tem isso? E aí o questionamento que eu fiz, a resposta veio que a gente precisava de uma demanda interna para suprir essas necessidades. E Ou basicamente seja, eles querem dizer então que não tem alunos que estão ingressando com é, baixa renda e são negros ou pardos aí. isso, é basicamente isso. Eu senti um certo desinteresse em fazer esse tipo de coisa acontecer. E eu pesquisei nos regimentos internos do programa de pós-graduação geral, explicando o que a política de ação afirmativa, a política de critérios de bolsas, que é muito importante. Não adianta você só ter o direito de acessar, você precisa ter o direito de permanecer. E a vinculação de uma pessoa de baixa renda, negra, está associada a essa política pública, que é a orientação do MEC, ela devia vir já com esse vínculo com a Bolsa, por exemplo, que é o que acontece em muitos programas de pós-graduação que têm as políticas públicas já implementadas. E nesse regulamento do programa de pós-graduação geral da universidade está dito, é uma responsabilidade da coordenação, é uma responsabilidade do colegiado, é uma responsabilidade da comissão de bolsas. E isso, eles têm autonomia para poder fazer isso. Então, por isso que eu falo que esse interesse ele tem que ser um interesse coletivo e você entender o seu papel ali dentro daquele espaço e o quanto você pode colaborar. Não é você simplesmente colocar a goela abaixo das pessoas uma política de ação afirmativa, mas você entender que você tem autonomia para poder propor algumas coisas e implementá-las. Mas se a gente for ficar esperando, a demanda já está aí, a demanda ela já existe. A Pois demanda é, ela e já até está mesmo colocada. para essas pessoas poderem entrar nesse espaço, eles precisam já que essas políticas estejam, né, dentro da universidade, né? Então, É, assim, não adianta eles falarem que falta, sendo que falta mesmo, porque não tem como a pessoa estar lá sem essas políticas, né? sim, e outra coisa, eu lembro que um amigo meu até brincou, né? Mas, amigo, por que que você vai para esse programa especificamente? Você sabe das dificuldades que provavelmente talvez você vai encontrar lá. A gente tem relatos de pessoas que foram para lá e que em determinados momentos se sentiram assim um certo constrangimento com relação ao racismo estrutural que existe no Brasil inteiro, mas em algumas regiões isso é muito mais forte. E por que a universidade? E eu lembro que quando eu fiz o processo seletivo na entrevista foi me questionado. Tá, se eu aprovar você, como é que você vai se manter aqui na universidade? Você tem condições de se manter aqui na universidade? Eu fui muito honesto, eu falei, olha, eu sei que existem políticas de ação afirmativa para bolsas, eu sei que existe a possibilidade de bolsa, talvez com um número mais reduzido, eu sei que existe a possibilidade de um trabalho, de conseguir um trabalho aqui nessa região, eu sei que ainda existe a possibilidade de moradia para alunos da pós-graduação. Então, eu falei assim, olha, eu sei que existe uma estrutura para poder garantir a minha permanência aqui nessa universidade. E, além disso, se nada disso der certo, eu tenho um amigo meu, que é o Rafael Medeiros, que está no programa, que poderia me receber na casa dele até eu conseguir me estabilizar nesse sentido. Então, assim, quando eu fiz a seleção, eu já coloquei logo de cara. Então, evidentemente, as coisas, quando eu fui para Santa Maria, né, eu vi que a realidade assim das coisas foram muito diferentes daquilo que eu tinha imaginado da minha perspectiva. E a minha Uhum. dificuldade de permanência, de sobrevivência,
E por isso que eu resolvi até escrever o artigo no LinkedIn sobre existe antirracismo no mundo acadêmico, se a gente for pensar, e eu fiz esse relato de experiência, né, a partir da minha vivência, e porque eu sentia esse certo incômodo de, além de estar dedicado para uma pesquisa que é extensa, que é pesada, eu preciso me preocupar com o básico, eu preciso me preocupar com a alimentação, eu preciso me preocupar com moradia, e eu sei que existem políticas públicas que poderiam ser implementadas para que essas pessoas que tenham essa necessidade não passem necessidade. Então, eu senti um pouco Sim. incomodado com isso, até porque eu sinto que, em comparação com a outra universidade que eu já vim, que era a UFOP, né, Federal de Ouro Preto, lá as coisas estão mais estruturadas, mas também eu lembro que a demanda é uma demanda que veio dos discentes, que veio ali da graduação, que veio da pós-graduação, e realmente esse movimento ele é importante. E lá não tinha Uhum. essa demanda, né? Então eu ainda brinquei com meu amigo, eu quero estar nesse lugar, até porque se eu posso ser agente, de certo modo, para poder fazer com que essas políticas e poder colaborar com a discussão, até porque ela já tinha iniciado no ano passado, teve uma assembleia docente nessa universidade para poder repensar os processos seletivos. Eu achei isso muito bacana. E iria ter Sim. uma outra reunião agora em março para poder discutir isso novamente, mas por causa da pandemia não aconteceu. Eu fiz o contato com as pessoas que estavam envolvidas nesse processo, me coloquei à disposição para poder construir esse diálogo, construir esse debate, porque para você transformar a educação, você precisa ter, além de boa vontade política, você se engajar na luta antirracista, né? E um dos questionamentos que eu sempre fiz quando eu entrei na pós-graduação, principalmente, é que ela era muito branca, majoritariamente pessoas brancas. A questão do racismo ele era discutido ali no campo teórico, no campo discursivo. Esses objetos começaram a vir como emergência, principalmente da comunicação, né? A comunicação começou a se Uhum. debruçar mais sobre essa discussão da representatividade negra, LGBT. No entanto, as políticas de ação afirmativa, as próprias políticas públicas, parece que foram estacionadas, assim. E o que eu falei na banca do doutorado foi o seguinte: eu cansei de ser objeto de pesquisa. Hoje eu quero ser um pesquisador que vai entender que, pela vivência, vai poder produzir um tipo de conhecimento, né, sendo negro, sendo LGBT, e eu não quero mais ser objeto de pesquisa. Eu quero pesquisar, eu quero produzir esses trabalhos, produzir esses discursos, tendo a minha experiência também como um ponto favorável para poder construir novos discursos sobre os corpos das pessoas negras e LGBTs. Você até fala isso, né, no seu texto no LinkedIn, que existia muito objeto, começou, né, a ter dentro da comunicação objeto de pesquisa negros e LGBTQ+, né, mas não tinha pesquisadores negros, né? Deu uma travada, eu consegui ouvir só o final só. No seu texto, você falou, no seu artigo, né, para o LinkedIn, você falou que existia essa demanda de pesquisa, mas não tinha pesquisadores negros, né? Você Sim, até conta que exatamente. tinha, né? E como você se vê sendo um pesquisador negro? E por falar nisso, fala pra gente o seu. Travou de novo. Só um minuto, gente. Mandem perguntas, o Aleone responde. E eu também, dependendo da pergunta. Olha, tá voltando. Aleone, tá me ouvindo? Deu uma travada aqui Vou- no na internet. Eu vou tirar você e vou colocar de novo, talvez melhore. Ou tá bom agora? Eu acho que pode tirar e a gente tenta voltar. Gente, é normal. Conectando, mandem perguntas pro Aleone pra gente que a gente responde. E agora, Eu consigo te escutar, mas o vídeo está travado. o vídeo tá travado pra mim também. Sabe o que é isso, Brasil? Excesso de lives. Nessa pandemia.
Já que está travado o vídeo, eu vou falar aqui para vocês já que a gente está fazendo lives toda terça-feira, sempre às 5 horas. Às vezes, quando os nossos convidados não podem, a gente muda o horário. E semana que vem a gente vai falar com a família Aya, que é o Kedson e a Julie. Eles vão contar pra gente. Voltou? Ih, travou de novo. O Kedson e a Julie, eles vão contar pra gente sobre o canal que eles estão agora no YouTube. Eles são uma família negra e eles vão contar tudo pra gente sobre como é ser uma família negra no YouTube. E também eles são ativos em vários programas, em vários projetos aqui em Ouro Preto, como Congado. E eles vão contar tudo pra gente semana que vem. Então, vocês fiquem ligadinhos aqui, tá bom? Se vocês tiverem sugestões de tema, também pode mandar aqui pra gente, tá? Que a gente aceita. Olha, estão dizendo aqui que tá normal pra eles. Pra mim ainda tá travado. Você tá me ouvindo, Leon? Tô conseguindo te ouvir. Aqui. O Lázaro ele fez uma pergunta. Ele gostaria de saber como vocês enxergam esse Mas tá movimento travando do aí o áudio. TSE. O Não tá quê? uma coisa boa, Desculpa, não. não estou entendendo. Vou conectar de novo. E agora? Agora o Leone travou para mim também. O Leone saiu. Então, gente, estava falando de semana que vem. Se vocês tiverem temas, podem mandar pra gente, tá? E se vocês também tiverem algum assunto interessante, algum assunto relevante que vocês gostem, né? E tenham domínio sobre o assunto e queiram falar com a gente, entre em contato. Quem sabe, né? Vocês também não viram uma live? Nossa, a ideia das lives surgiu justamente nesse momento de pandemia. E começou a gente falando sobre o turismo de Ouro Preto e etc. Mas a gente decidiu abrir o leque e falar sobre vários temas, inclusive um desses que é o antirracismo na academia, e também a gente já falou com a Doula, já falou com a Márcia, que ela mora na Catalunha e ela trabalha com turismo, e muitos outros assuntos já. Tá me ouvindo agora, Leone? Agora sim. Ah, voltamos. E de novo, eu esqueci onde a gente parou, porque eu fico falando com o pessoal aqui para não ficar sem. Ah, o Lázaro fez uma pergunta. Lembrei. Mas eu gostaria de saber como vocês enxergam esse movimento do TSF contra as fake news, a desinformação. Pode responder, né? A gente fez jornalismo, a gente fica muito incomodado com a disseminação de fake news no grau que estamos vivendo hoje, né? Já era um movimento que foi muito forte, principalmente nas duas últimas eleições presidenciais, mas que nessa última foi um boom, assim, do quanto as ferramentas digitais que poderiam ser usadas para criar um ambiente propício, discussão saudável para fortalecer a democracia, foi usado de forma tão nociva para poder modificar essas relações e desinformar a grande maioria da população. Na jornalismo a gente costuma aprender e a gente tem uma discussão muito forte sobre a questão da ética, a questão de você assinar um texto, a apuração está envolvida, obviamente existe um processo de subjetivação também para você produzir esse texto, produzir essa reportagem, mas você tem alguns balizadores e você vai ser julgado se você não utilizar esses balizadores, porque você tem esse compromisso com essa produção mais apurada, com respeito à fonte, com respeito a quem lê, a quem consome aquele produto. E esse movimento das fake news, ele é totalmente irresponsável nesse sentido. Pelo contrário, a disseminação dessas fake news, né, que é um movimento mais recente, ela tem mudado os rumos aí de muitas eleições, principalmente as eleições brasileiras e as eleições norte-americanas. Então, é uma questão que, inclusive, a gente passa a questionar quanto que é legítimo todo esse processo que a gente está vivendo, que até então a gente esperava que fosse um processo democrático, limpo,
em que tivesse ali a possibilidade de você discutir projeto de país, e de repente Uhum. a gente fica à mercê de grupos que estão interessados em simplesmente disseminar notícias falsas para prejudicar os outros candidatos. E as pessoas acabam acreditando. Eu acho que a educação ela é a base para que essas pessoas que muitas vezes consomem as fake news, que essas pessoas possam se esclarecer cada vez mais, né? Que elas possam aprender. Eu acho muito importante a gente ter uma disciplina de mídia desde o ensino fundamental e médio para a gente poder educar as pessoas para a mídia, né? A gente sempre fala que não existe uma reportagem isenta, totalmente isenta dos preceitos que o jornalista busca uma proximidade com a neutralidade. E essa neutralidade Uhum. que vai garantir que o nosso trabalho seja um trabalho de qualidade e informativo e que não desinforme. Seria muito importante a gente conseguir incluir isso em algum momento desses processos políticos que estão por vir, uma disciplina de mídia dentro do currículo escolar para a gente poder construir uma sociedade mais politizada, que vai compreender esses meandros aí da construção da notícia e não cair num processo de desinformação que é tão nocivo para a democracia. Até porque é tudo muito novo, né? Então a internet chegou de uma hora para outra, já mudando todos os rumos, né? De todas as coisas. Inclusive até o próprio jornalismo é afetado, né? Diariamente pela internet. Então eu realmente tenho certeza que essa sua proposta de uma disciplina dentro de todo o ensino, né? Seja muito importante também. O que mais me choca das fake news é que são sempre coisas absurdas, né? Nunca é algo que você pare pra pensar, nossa, até que podia ser. Não, tipo, as pessoas acreditaram em desculpa, gente, mamadeira de piroca, né? Então, se tivesse uma conscientização a mais, uma educação que fosse mais forte, né? Talvez as pessoas parariam pra pensar, gente, não tem como, né? Porque a gente tá na sociedade. O Alice Mas fez uma pergunta aqui. Por ser um ano eleitoral, quais as dicas que vocês dão para ficarmos atentos aos candidatos que de fato se comprometam com as políticas públicas e com a manutenção das ações afirmativas? Tá me ouvindo? tá falhando, mas eu consegui ouvir. Eu acho que esse ano, por ser um ano de eleições municipais, né, a gente tem que ficar atento com relação às políticas, principalmente no interior, que ocorrem, mas o discurso que está Uhum. havendo é um discurso muito conservador. Eu acho que no âmbito federal, no âmbito das políticas de ação afirmativa, muitas vezes elas são pensadas mais no âmbito federal do que no âmbito municipal, pela experiência que eu tenho assim dessas políticas de ação afirmativa, apesar de que elas também estão interligadas. Tudo aquilo que é determinado pelo Poder Público Federal, como por exemplo o Bolsa Família, tem um certo controle ali dentro da esfera municipal, dentro da esfera estadual. A priori deveria ter esse controle, esse acompanhamento. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso fácil, Travou de novo. Foi uma boa pergunta mesmo. Alice. Pode continuar que deu uma travada, Leon. Ah, tá. Eu vejo que as plataformas, principalmente dos candidatos ao governo municipal, elas são plataformas que apelam muito para pautas morais, para o conservadorismo e discute muito pouco a vida pública do cidadão, as melhorias que você pode fazer para que esse cidadão tenha autonomia e consiga acessar os direitos básicos ali universais, principalmente no contexto municipal, que é onde se faz a micropolítica, é onde você consegue talvez ajudar mais as pessoas, estar mais próximas das necessidades das pessoas. Apesar de que essas políticas de ação afirmativa também elas são definidas no contexto federal, mas se não tiver acompanhamento do governo municipal e estadual, fica muito difícil você garantir que todo esse recurso que é destinado seja de fato aplicado em quem mais precisa. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para que discurso que seja pautado dessa eleição não vá tanto para o conservadorismo, o falso moralismo, porque a onda que eles querem é exatamente essa, é surfar nesse período eleitoral, levarem essas pautas que incomodam o cidadão brasileiro. A gente tem a ideia de achar que o cidadão brasileiro
totalmente libertário, mas não, a gente tem uma cultura muito conservadora ainda para muitas questões, principalmente as que envolvem as políticas de ação que vão dominar, eu acho que o cenário agora municipal e o pleito que deve acontecer ainda este ano. É, né? E ficar atento mesmo a essas questões conservadoras, porque muitas vezes elas vêm só com falas e nenhum projeto, né? Em cima delas. A gente pode ver pelo nosso governo que falou muito dessa questão família conservadora, mas não tinha nenhum plano econômico, não tinha um plano de educação, um plano de cultura, de saúde, e a gente vê como que a gente está, né? No meio de uma pandemia um, sem um ministro da saúde, sabe? Então, é complexo. Ver mesmo que eles estão propondo muito mais um projeto do que uma fala, né? Só vou fazer isso pela família. Tá, mas como? Em que âmbito, né? E, a Leone, queria te perguntar aqui também uma coisa, que você saiu da graduação e logo em seguida já entrou no mestrado. Aí eu queria que você contasse isso, como que você já queria ser mestre, e também contar pra gente o seu objeto de pesquisa, né? Como foi a sua pesquisa dentro do mestrado. Eu sempre tive interesse pela docência. Eu acho que desde a adolescência eu tinha uma certa habilidade para poder ensinar, para poder explicar o conteúdo para os meus colegas. E eu lembro que por volta de 13, 14 anos, uma professora minha falou assim: você tem interesse em dar aula? Eu acho que você tem talento para isso. Eu falei assim: olha, professor, eu vejo o quanto é difícil para vocês que estão na base para poder dar aula, estão encarando a sala de aula, eu vejo o quanto é difícil. Eu penso que um dia eu quero sim ser docente, quero sim dar aula, dar aulas, mas eu vou tentar fazer o possível para poder dar aula em universidade, seja pública ou seja particular. Eu acho que eu vou correr atrás disso, vou tentar realizar esse sonho. E a primeira coisa que eu ouvi dela foi o seguinte: você não está querendo demais, não? Porque para Oh, ela, exatamente, existe um demérito, ou às vezes um descrédito também da pessoa, principalmente as pessoas negras são desacreditadas o tempo todo, de que elas são capazes, de que elas podem progredir, de que elas têm sonhos e muitas vezes ao longo da nossa caminhada a gente escuta muito isso. E aí quando eu estava fazendo a minha graduação, eu vi a possibilidade de tentar o mestrado na UFOP, e a discussão que eu tinha feito no TCC já era uma discussão sobre a representatividade negra LGBT, então eu produzi um documentário que chama LGBT de Periferia. Tinha uma discussão teórica, conceitual, e também tinha a produção do filme. Esse filme ele circulou em algumas mostras de cinema, fiz algumas parcerias também com alguns órgãos para poder exibir ele discutir também o filme, não só a exibição, mas fazer um debate depois sobre. E, na uhum. sequência, eu resolvi fazer uma discussão sobre a representatividade da transgeneridade na mídia referência que nós temos hoje. Então, tinha acabado do Fantástico lançar aquela série Quem Sou Eu? Falava sobre as vivências de pessoas trans, e muito me espantou pela emissora ter proposto um diálogo um pouco mais profundo sobre essas questões. E eu falei, pode ser interessante fazer essa discussão. Obviamente, eu tenho que ser muito responsável com essa discussão, até porque não é o meu lugar de fala, mas eu acho que a gente precisa Uhum. começar a falar sobre esse tema para que a gente consiga construir possibilidades para que, inclusive, a política de ação afirmativa para as pessoas transexuais e transgêneros já é realidade em poucos programas de pós-graduação. Então, enquanto sujeito LGBT, eu senti a necessidade de fazer esse debate, mas a gente precisa pensar também que essas pessoas também merecem e devem acessar esses lugares. A gente sabe que a expectativa de uma pessoa transexual hoje, transgênero, ela gira em torno de 35 anos. O acesso dessas pessoas ao ensino formal é limitado. A realidade na escola, desde a escola básica, é uma realidade muito violenta. Então, se a gente não começar a implementar essas políticas na pós-graduação, a gente não vai conseguir. A gente vai trabalhar sempre essas pessoas como objeto de estudo e elas nunca vão falar por elas mesmas. Então, quando eu fiz a Sim. pesquisa, eu me preocupei muito com isso. Eu conversei com uma amiga minha que era transgênero e falei: o que você acha de fazer essa discussão? Eu quero fazer, eu acho importante, eu queria a sua opinião, principalmente da sua vivência. Eu queria que depois você também
olhasse o meu trabalho para poder fazer as suas considerações acerca daquilo que eu escrevi. E aí foi a discussão do mestrado, foi basicamente essa, a representação de pessoas transgêneras na série Quem Sou Eu, que foi exibida pelo Fantástico em 2017. Entendi. E agora você está no doutorado, né? Como você falou, em Santa Maria, no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E como que você. E também queria que você contasse pra gente agora, né, com a sua tese, e também contar pra gente como que tá sendo nesse período de pandemia, né, de isolamento social, tá tendo aulas remotas, como que é o doutorado? Deu uma travada, mas eu consegui escutar. A discussão que eu faço hoje no doutorado, que eu me propus a fazer, é trabalhar. Travou pra mim. Consegue me ouvir? Agora sim. O que eu estou trabalhando na minha tese atualmente é uma discussão sobre a representatividade do negro LGBT no cinema brasileiro. Foi a proposta que eu fiz de projeto. Foi aquilo que eu coloquei, né, no começo sobre a minha pesquisa. Eu cansei de ser objeto de estudo, agora eu quero ser pesquisador e pesquisar sobre as vivências dos meus pares. Então, o que a gente pode propor de discussão aqui que vá melhorar as próximas produções, que vão produzido com olhar crítico, né? O quanto que esses alunos que são hoje alunos de cinema, de comunicação, de jornalismo e publicidade, precisam pensar as pessoas negras LGBTs nos seus trabalhos. Hoje a gente tá com um probleminha que fica travando. E a discussão tá interessantíssima e aí fica travando. Eita lasqueira. Agora sim, Leone, o conversa estava tudo travado. Mas pode continuar, pode ir. Você conseguiu me ver até onde? Olha, bem no início, quando você começou a falar Ah, do no projeto, sobre o projeto de pesquisa. Sobre o isso, que você projeto de estava pesquisa? projeto de pesquisa que você não quer mais ver como se um objeto de pesquisa, mas sim pesquisadores negros e LGBTs. Então, estou tentando fazer essa discussão no programa de pós-graduação para pensar essa representatividade. Aproveitando o gancho da pergunta da Nilma, a Nilma, ela é funcionária da Universidade Federal de Ouro Preto, ela está aqui acompanhando a gente. Ela foi uma das pessoas, junto com a família dela, que durante a graduação me deu o apoio que eu precisava para poder vencer os obstáculos na graduação e, na sequência, no mestrado. E essa passagem pela graduação foi uma passagem muito penosa, mas serviu de experiência e está servindo de experiência hoje para poder resistir e sobreviver ao doutorado. Quando as pessoas falaram assim, mas como assim você vai para o Rio Grande do Sul sem ter trabalho, sem ter bolsa, sem ter certeza de nada? Eu falei, eu fui para Ouro Preto sem ter bolsa, sem ter trabalho, sem ter certeza de nada. Então, eu gosto de me arriscar, eu vou tentar fazer por onde para conseguir me manter nesses lugares, nesses espaços, construir minha rede de afetos. Mas aí 2020 está sendo um ano muito caótico, acho que para todos nós. E a primeira coisa que eu tentei em Santa Maria foi emprego, foi trabalho. Espalhei currículo para todas as faculdades particulares, espalhei currículo para todas as agências de comunicação, para todas as empresas de RH, comecei a me candidatar. Depois comecei a me candidatar para vagas que não tinha nada a ver com a comunicação, mas eu não consegui até o início do semestre. Aí no início do semestre eu tentei moradia, não consegui a moradia, eles iriam lançar um edital definitivo, mas veio a pandemia. O edital provisório eu não consegui, tinha 10 vagas só para pós-graduação, mandaram chegar cedo, eu peguei o primeiro ônibus, cheguei lá, tinha 13 pessoas, 12 pessoas na minha frente, então eu fiquei na posição 13ª e fiquei excedente. E depois eu falei, vou tentar a bolsa do doutorado, se houver bolsa, né? E aí abrir o edital, não tem posição afirmativa. Até então, a prioridade é para quem já está no programa, não para quem está entrando. E no final das contas eu não consegui a bolsa do doutorado. Então foi um processo muito penoso esse processo e eu brinco com alguns amigos que assim é cansativo, sabe? É exaustivo. Você tem que estar dando sempre um passo além e às vezes você não consegue se dedicar ali único e exclusivo para a sua pesquisa porque você tem tantas outras questões de sobrevivência mínima. Eu consegui a bolsa alimentação lá no começo
e eles me liberaram para entrar no restaurante universitário. Aí depois, quando eles retornaram às aulas oficialmente, porque eu tinha ido já ainda no período de férias, teve um problema e aí eu tive que ir lá na assistência social novamente para poder explicar para eles que eu precisava dessa alimentação, por que que eles permitiram que eu almoçasse no restaurante do centro, porque eu estava ficando no centro, e eu tinha que almoçar no restaurante a 9 quilômetros de onde eu estava, Nossa. pelo sistema deles. Eu falei, eu não tenho condições de pagar um transporte para ir daqui a 9 quilômetros para poder almoçar e depois voltar. E eu preciso dessa alimentação. E aí depois, quando o semestre começou, é que eu pude ir lá na assistência social e justificar para poder ter acesso à alimentação, que é o básico. Então, o que me chateia muitas vezes nesse processo é isso. E o ensino remoto agora, né? Porque o ensino remoto foi colocado a goela abaixo de todos os alunos. Isso me incomodou muito, porque logo no começo da pandemia eles suspenderam o restaurante universitário. Eu falei que se mantivesse o restaurante universitário, nem que seja com entrega de marmitas, eu permaneceria lá para poder dar continuidade ao semestre, mesmo remoto, porque ela teria acesso à internet. E onde meus pais Sim. moram não tem acesso à internet. E aí o que me incomodou foi isso, eles não olharam sequer as realidades distintas de todos os alunos de pós-graduação. Acho que pressupõe-se que todo aluno de pós-graduação é rico, tem uma renda, tem uma estrutura para poder acessar o conteúdo remoto, e na verdade está todo mundo meio que se adaptando a isso, né? Os professores estão conseguindo se ajustar nessa modalidade remota. E no primeiro momento, como a gente não tinha previsão de volta, o meu orientador falou, olha, Leone, vá, se você não conseguir acompanhar, a gente tenta retomar isso mais à frente, porque foi a orientação que teve da Pró-Reitoria, né? De que Uhum. no retorno das aulas presenciais a gente conseguiria repor essas aulas para quem ficou prejudicado. Só que eu sei como é que funciona a pós-graduação, eu sei que o semestre não para, eu sei que o seu artigo você precisa entregar, os prazos deles continuam existindo e eu vou ser cobrado por isso. Então eu fiquei na casa dos meus pais apenas 15 dias para tentar dar uma descansada e vim para Ipatinga, onde eu tenho conexão com a internet, na casa da minha amiga. Estou aqui de hospedagem solidária, como eu estava de hospedagem solidária lá no Rio Grande do Sul, para tentar concluir esse semestre. Então, além da dificuldade de acesso, tem essa dificuldade da modalidade que a gente está sendo obrigado a trabalhar agora, obrigado a estudar, e com conteúdos que muitas vezes não são elaborados para o EAD, para o modelo remoto, mas a gente tem que trabalhar com redução de danos. Eu tenho um artigo, inclusive, para entregar agora sexta-feira, e eu tenho a sorte de contar com a colaboração dos professores para isso, assim, mas eu senti uma falta de posição mais firme da universidade. Como que a gente vai lidar com isso? E já Justamente isso. tem que lidar com os problemas da vida, a pandemia, né? E ainda tem que lidar com essa questão que é complicado, né? E deveria ter sido pensado melhor. A Leone, a nossa live, faltam 3 minutos para acabar. Eu falei para você que ia passar rápido e passou. Eu queria agradecer você por ter aceitado participar aqui com a gente e contar todas as suas experiências dentro da graduação e da pós. Muito obrigada mesmo por ter participado. E para finalizar, eu queria perguntar para você. Eu queria que você falasse do seu projeto, que você está com um projeto de mentoria agora, para quem quer entrar na pós-graduação. Então, conta um pouquinho pra gente, né? Vai ter que ser resumido. Desculpa, eu falei que eu ia esperar dar uns 10 minutos, mas acabou que a gente foi falando. Quando eu vi, só tinha 5. E muito obrigada de novo por ter aceitado participar. Eu que agradeço pelo convite, né? Bacana esse diálogo que a gente teve sobre a questão do antirracismo na academia. E a mentoria veio exatamente para tentar suprir as minhas necessidades de sobrevivência nesse contexto de pandemia. Como eu não consegui emprego, não consegui bolsa, não consegui nada, a gente vai tentando. A gente não pode deixar de tentar, né? Eu acho que é sempre positivo a gente continuar nessa caminhada. E a mentoria é exatamente isso. Eu já passei pelos processos seletivos de mestrado, de graduação e de mestrado e doutorado. Passei de primeira nesses processos. Eu sei como funcionam esses processos. Então, eu elaborei um material, tanto para mentorias, para quem tem interesse na pós-graduação, e também um material também para trabalhar com comunicação e marketing. A minha rede social é a Leone Gidio, né? Eu estou produzindo conteúdo para poder oferecer para as pessoas, já tem uma proposta de mentoria, já tem pessoas interessadas, mas aí quanto mais pessoas interessadas, melhor, até para eu conseguir ir nesse processo aí do doutorado. E aí tem pacotes, tem por módulos, porque a gente sabe que os processos, às vezes, eles têm várias etapas, então
Eu tentei fazer uma proposta financeira bem interessante, a gente consegue parcelar no cartão, tudo bem certinho. E aí o projeto é esse, de mentoria acadêmica e também de comunicação. Então, nesse momento de pandemia, os negócios estão tendo que se adaptar, né, para o online. Então, a gente oferece o trabalho de gerenciamento, monitoramento de rede social e produção de conteúdo. Se alguém tiver interesse, pode entrar em contato. Pode entrar em contato. Desculpa, Leona, mas é que tá aparecendo aqui pra mim 21 segundos. Ó, gente, eu vou deixar nos stories o projeto de mentoria do Aleone, então vocês procurem ele lá, vou deixar o link do perfil dele. Muito obrigada e até semana que vem. Obrigado.